Hoje, eu quero que você respire fundo por um instante e permita que esta mensagem encontre espaço dentro do seu coração. Porque se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É porque existe uma palavra específica de Deus que precisa chegar até você hoje. Uma palavra que vem para quebrar silêncio, para acalmar tempestades. E para lembrar que o que você viveu não passou despercebido. Deus viu o que ninguém viu. Deus percebeu o que ninguém compreendeu. E Ele está prestes a mudar aquilo que parecia impossível. Às vezes, a vida coloca você em um lugar onde ninguém reconhece seu esforço, onde ninguém percebe o quanto você luta para manter as coisas de pé, onde as pessoas ao seu redor parecem enxergar apenas seus erros, nunca suas batalhas invisíveis. Mas existe algo que você precisa entender antes de continuar. Deus nunca mede você pelo que os outros pensam. Deus mede você pelo que Ele vê dentro de você. Ele vê intenções, vê dores escondidas, vê renúncias que ninguém sabe, vê lágrimas que você enxugou sozinho e vê vitórias silenciosas que você nem percebeu que eram vitórias. Hoje eu quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido tentando sobreviver. Aos últimos dias, Deus não perdeu você de vista, nem por um segundo. E pode ser que essa fase que você está vivendo pareça injusta. Talvez você esteja se perguntando por que Deus permitiu certos ataques, por que Ele deixou algumas portas se fecharem, por que pessoas que você ajudou te viraram as costas, por que oportunidades desapareceram bem quando você achou que finalmente seria a sua vez. Mas aqui está algo que você precisa guardar no mais profundo da sua alma. Às vezes Deus permite que uma porta se feche não para te punir, mas para te proteger. Existem portas que brilham por fora, mas são vazias por dentro. Existem oportunidades que parecem bênção, mas destruiriam sua paz. Existem pessoas que parecem ser a solução, mas te afastariam de quem você é em Deus. É por isso que você foi tirado de lugares onde não queria sair. É por isso que conexões se romperam mesmo quando você tentou consertar. É por isso que coisas que eram certas desmoronaram. Deus não deixou você perder. Deus livrou você. Ele viu o que você não conseguiu ver. Ele ouviu conversas que você nunca soube que existiram. Ele enxergou intenções que estavam escondidas. E ele interviu porque te ama. A verdade é que muitas vezes o cuidado de Deus se parece com perda. Mas daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por não ter deixado aquilo acontecer. Obrigado por ter me protegido até de mim mesmo. Obrigado por ter fechado aquilo que eu queria tanto abrir. Mas hoje, agora, neste exato instante em que você escuta esta palavra, existe algo novo sendo liberado sobre você. Deus está reposicionando sua vida. Ele está reorganizando aquilo que parecia bagunçado. Ele está limpando caminhos que antes estavam nublados. Ele está tirando pessoas da rota que só te atrasavam espiritualmente. E Ele está colocando você exatamente onde deveria estar, exatamente no tempo certo. E talvez você diga: mas eu não vejo nada acontecendo. Eu oro, eu peço, eu tento, eu espero, mas parece que tudo continua igual. Só que você precisa lembrar de algo que é um dos princípios mais profundos da fé. Agir de Deus acontece primeiro no invisível antes de aparecer no visível. É como uma semente plantada. Você não vê o crescimento acontecendo debaixo da terra, mas isso não significa que nada está acontecendo. Ali, no silêncio, no escuro, no fundo da terra, existe vida sendo preparada. Existe transformação sendo gerada. Existe uma estrutura sendo criada para sustentar o que nascerá depois. Exatamente isso que está acontecendo com você. Você está no período invisível do milagre. Você está vivendo a etapa onde Deus constrói a raiz antes de mostrar o fruto. E por isso muita coisa parece parada. Por isso algumas áreas parecem silenciosas. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono. O silêncio de Deus é construção. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. E mesmo que você tenha sido criticado, subestimado, descartado ou mal interpretado, Deus viu o que ninguém viu. Ele viu sua fidelidade mesmo cansado. Ele viu sua bondade mesmo machucado. Ele viu sua honestidade quando teria sido mais fácil agir errado.
Ele viu suas batalhas internas e te sustentou para que você não desmoronasse. E por causa disso, existe uma colheita reservada para você. Uma colheita que não depende da opinião de ninguém. Uma colheita que não depende de reconhecimento humano. Uma colheita que só acontece porque Deus viu, Deus valorizou e Deus decidiu te levantar. Agora eu quero que você prepare seu coração, porque a partir daqui nós vamos entrar em uma palavra que muda ambientes. Uma palavra que faz você entender por que tanta coisa aconteceu exatamente da maneira que aconteceu. Deus está prestes a revelar que o que parecia atraso era proteção e o que parecia perda era livramento. E este é apenas o começo do que ele vai fazer na sua vida. Agora eu quero que você reflita por um instante sobre quantas vezes você se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas. Quantas vezes você preferiu guardar a dor porque sabia que, se falasse, ninguém entenderia? Quantas vezes você engoliu o choro porque o mundo parecia cobrar força o tempo todo? Quantas vezes você teve que continuar mesmo sem ter forças para isso? E mesmo assim, você seguiu. Mesmo assim, você tentou. Mesmo assim, você permaneceu firme. Mesmo quando tudo dentro de você gritava para desistir, pois saiba de uma coisa essencial. Deus viu cada um desses momentos. Ele viu quando você silenciou a própria dor para não preocupar alguém. Ele viu quando você deixou de descansar para ajudar quem precisava. Ele viu quando você colocou um sorriso no rosto, mesmo estando quebrado por dentro. Ele viu quando você abriu mão de algo que queria porque sabia que não era o que ele queria para você. E quando Deus vê, ele honra. A palavra de hoje chega para lembrar que nada que você viveu foi esquecido no céu. Nada. Cada lágrima que caiu sem testemunhas foi registrada. Cada oração sussurrada baixinho só para Deus foi ouvida. Cada vez que você escolheu fazer o certo mesmo tendo motivos para fazer o errado foi anotado. E agora chegou o tempo onde Deus começa a transformar tudo isso em testemunho. É por isso que a sensação que você tem nos últimos dias é como se algo estivesse mudando, mesmo sem você entender exatamente o que é. É porque o ambiente espiritual ao seu redor está se movendo. Deus está tocando em coisas que estavam travadas há anos. Deus está desfazendo laços antigos. Deus está arrancando raízes que te prendiam emocionalmente. Deus está preparando você para algo que exige um coração mais leve, uma mente mais firme e uma fé mais profunda. E parte desse movimento inclui afastar você de algumas pessoas, interromper alguns ciclos e fechar algumas portas. Isso não é rejeição, isso é redirecionamento. E quando Deus redireciona, nunca é para te diminuir, é para te alinhar ao destino. Mas existe algo ainda mais profundo nesta palavra. Talvez você esteja passando por um momento onde sente que ninguém reconhece seu valor, onde parece que o mundo inteiro se acostumou com sua força e esqueceu que você também sente, também cansa, também precisa de cuidado. Talvez você sinta que dá muito e recebe pouco, que se doa demais e quase nunca é retribuído, que é lembrado para ajudar, mas não para ser ajudado. Mas veja, Deus nunca se esquece de pessoas que servem com o coração limpo. Deus nunca ignora pessoas que fazem o bem em silêncio. Deus nunca deixa para trás pessoas que se mantêm fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. E é por isso que Ele está movendo coisas que você nem percebe. Ele está trazendo justiça onde houve injustiça. Ele está trazendo cura onde houve ferida. Ele está trazendo paz onde houve caos. E Ele está trazendo restituição onde houve perda. A Bíblia diz que Deus recompensará o que você faz em secreto. Isso significa que o reconhecimento que você não recebeu das pessoas virá de Deus. E quando Deus honra alguém, ninguém pode impedir. Quando Deus decide levantar você, ninguém pode derrubar. Quando Deus decide abrir uma porta, ninguém consegue fechar. E talvez você esteja lutando contra pensamentos que dizem que nada mais vai mudar, que a vida vai continuar difícil, que você já perdeu demais, que já passou do tempo, que não adianta tentar mais. Mas saiba que esses pensamentos não vêm de Deus, eles vêm do desgaste emocional, das feridas acumuladas,
das experiências dolorosas que marcaram você. Mas Deus está trazendo luz para dentro da sua mente neste momento. Ele está dissipando confusão. Ele está removendo medo. Ele está restaurando sua capacidade de acreditar de novo. E eu preciso que você receba esta parte da mensagem com atenção. Deus está dizendo a você hoje que existe uma virada reservada para a sua vida. Uma virada que não depende de sorte, não depende de oportunidade, não depende de ninguém gostar de você, não depende de reconhecimento humano, depende apenas de uma coisa: o fato de que Deus viu o que ninguém viu, e por ter visto, ele decidiu agir. Você não está ouvindo esta palavra por coincidência. Você está ouvindo porque Deus sabia o quanto sua alma precisava deste lembrete. Ele sabia que você estava carregando peso demais. Ele sabia que você começou a duvidar de coisas que já tinha certeza. Ele sabia que o silêncio ao seu redor estava começando a te desgastar. E por isso, ele fez esta palavra chegar até você. Agora, respire fundo, porque estamos prestes a entrar na parte final desta mensagem. A parte onde Deus revela o porquê de tantos processos, tantas lutas e tantos momentos que você não entendeu. A parte onde ele mostra que sempre esteve cuidando de você, mesmo quando parecia que nada fazia sentido. A parte que vira chave dentro de você. Agora, eu quero que você permita que esta parte final entre como uma semente viva no seu coração, porque ela carrega aquilo que Deus quer despertar dentro de você hoje. E eu sei que enquanto você acompanhava esta mensagem, talvez algumas lembranças tenham vindo à tona, talvez sentimentos antigos apareceram, talvez até dores que você achou que estavam resolvidas voltaram a pulsar um pouco, mas isso não aconteceu para te ferir. Aconteceu porque Deus está tocando exatamente nas áreas onde você mais precisa de cura e direção. E existe um motivo para isso. Deus jamais te deixa no mesmo lugar emocional ou espiritual. Cada fase difícil que você enfrentou estava preparando você para a fase que vem agora. E talvez você tenha escutado isso muitas vezes. Talvez você já tenha ouvido pregações falando sobre propósito, processo e promessa. Mas nenhuma dessas palavras significa algo enquanto não se conecta com o que você vive. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, talvez você esteja começando a perceber que não foi tempo perdido, foi preparação. Deus viu as quedas que você pensou que ninguém notou. Ele viu as vezes em que você quase desistiu. Ele viu quando você se levantou mesmo sem forças. Ele viu quando você chorou no silêncio do seu quarto, pedindo apenas uma chance, um sinal, uma mudança. E ele guardou cada uma dessas lágrimas como sementes de algo que agora ele começa a te devolver em forma de resposta. E a resposta que Deus está trazendo hoje é clara. Você não foi esquecido. Você não foi ignorado. Você não ficou para trás. Você estava sendo escondido. Deus te escondeu não para te diminuir, mas para te preservar. Deus te segurou não para te impedir, mas para te fortalecer. Deus te afastou de caminhos, não porque você não era bom o suficiente, mas porque seu propósito é grande demais para ser colocado em qualquer lugar. Às vezes a proteção de Deus parece atraso, às vezes parece silêncio, às vezes parece que ele não está vendo. Mas agora você sabe que ele viu tudo. Ele viu quando pessoas duvidaram do seu valor, ele viu quando tentaram diminuir você, ele viu quando você foi injustiçado, ele viu quando você tentou ajudar e recebeu ingratidão. Ele viu quando você fez o bem e não recebeu nada em troca. Ele viu os ataques silenciosos, as palavras que machucaram, as promessas quebradas, as portas fechadas. Ele viu. E ele não apenas viu, ele agiu. E este é o momento onde Deus começa a virar cenários, onde ele começa a reescrever histórias, onde ele começa a expor aquilo que estava escondido e revelar aquilo que estava sendo preparado. Existe uma frase espiritual muito verdadeira. Antes de Deus te mostrar o que ele vai fazer, ele precisa mostrar quem você é. E é por isso que ele te lapidou. É por isso que ele te ensinou a ser firme. É por isso que ele deixou você caminhar por momentos de solidão, porque ele queria tirar de você tudo que te impediria de avançar. Agora chegou o tempo onde Deus começa a trazer honra para aquilo que você viveu em silêncio. Existe uma restauração chegando que não será pequena. Deus está preparando restituição em áreas que você
achou que nunca mais se levantariam. Ele está trazendo oportunidades que não virão de pessoas, mas virão diretamente dele. Ele está abrindo caminhos que estavam trancados há anos. Ele está soprando vida sobre sonhos que você deixou para trás. E ele está fazendo isso porque ele viu o que ninguém viu. Se você acha que está sozinho nessa batalha, não está. Deus está lutando por você. E quando Deus luta, a vitória não é uma possibilidade. É uma certeza. Você não vai terminar esse ciclo da mesma forma que entrou. Você não vai continuar nesse cansaço para sempre. Você não vai carregar esse peso pelo resto da vida. Deus está tirando de você aquilo que não pertence mais à sua jornada. Ele está trazendo cura para memórias antigas. Ele está trazendo paz para áreas que estavam feridas. Ele está trazendo direção para caminhos confusos. A partir de hoje, algo começa a mudar dentro de você. Você vai sentir isso nos próximos dias. Sua mente vai clarear, seu coração vai acalmar, seu espírito vai sentir mais leveza, sua fé vai se fortalecer. Isso não é emoção, isso é movimento espiritual. Deus está limpando o ambiente ao seu redor. E quando Deus limpa, Ele prepara espaço para algo novo. E eu quero que você receba esta verdade como um selo final desta mensagem. O que Deus vai fazer na sua vida não depende de quem te apoia ou de quem não acredita em você. Não depende de quem te aplaude ou de quem te critica. Não depende do passado, não depende do medo, não depende das circunstâncias. Depende apenas de uma coisa. Deus viu. E porque Ele viu, Ele está agindo. Guarde isso no fundo da alma. Nada que você viveu será desperdiçado. Nada que te feriu ficará sem propósito. Nada do que fizeram contra você ficará sem resposta. Deus está cuidando de cada detalhe. E você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Esta palavra é para você hoje. Deus viu o que ninguém viu. Deus sabe o que ninguém sabe. E Deus está preparando aquilo que ninguém pode impedir. Agora coloque esta verdade dentro de você. O que vem a seguir será melhor do que tudo que passou. A temporada que Deus está trazendo não se parece com nada do que você viveu antes. A caminhada continua e você não caminha sozinho.